todos. Que a paz de Jesus esteja aí no seu coração, permaneça para sempre. Eu espero que você ouça a voz de Deus nessa noite, porque o que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. Nós nos colocamos aqui para trazer uma palavra, mas nós sabemos que é lá dentro de você, lá no teu espírito, é que precisa ser tocado por Deus. Então eu espero que a palavra que nós formos ler na Bíblia também fale com você. E nessa noite eu quero compartilhar algo que é a razão da minha vida. Eu viajei para o Paraná, fui ministrar numa conferência de mulheres, e daí teve um dos momentos que era para falar com os líderes. Daí a pastora de lá falou, ele vai lá e derrama algo da sua vida para elas, né? E eu falei, ai meu Deus, o que é que eu vou derramar? O que é para derramar? Mas é a presença de Deus. E eu falei para elas que, acima de todas as coisas, nesses muitos anos junto com Jesus, tudo que nós precisamos crescer em primeiro lugar é na presença de Deus. Porque a presença de Deus faz toda a diferença. Na presença de Deus a gente sofre menos. Na presença de Deus a gente é consolado. Na presença de Deus a gente é fortalecido. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí. Em Êxodo 33. Nós vamos ver do 7 a seguir. Êxodo 33. Diz assim, 7 a seguir. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés, da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Primeira coisa para nós observarmos aqui, que eles fizeram um lugar, Moisés fez um lugar, uma tenda lá, e aquela tenda era a tenda para ir lá conversar com Deus. E aí as pessoas outras também podiam ir naquela tenda. Só que quando Moisés, era como se Moisés fosse a voz de Deus para o povo. Quando Moisés ia para a tenda, você imagina, milhares tinham lá, não sei como eles colocavam as suas tendas, as suas moradas, eles moravam nas tendas. Então ali a Bíblia diz que todos saíam na porta das suas tendas. Então você imagine essa cena. Está lá toda a família, porque parou tudo. Moisés foi falar com Deus. Parou tudo, então estava lá. E aí Moisés ali. E tinha algo visível, que era uma coluna de nuvem na porta da tenda. E então eles reconheciam que Deus estava falando com Moisés. E Moisés ia trazer uma palavra de Deus. E aí então, cada tenda, cada lugar, porque quando a Bíblia fala que eles adoravam, eles se ajoelhavam e se prostravam com a cabeça ao chão.
E aí então, agora pense comigo, todas aquelas tendas, muitas tendas, eu imagino que eles colocaram aquela que Moisés ia, acho que centralizada, de maneira que todas as outras vissem que Moisés estava lá. E aí então, quando ele estava lá, todos se dobravam, se ajoelhavam e adoravam a Deus. Enquanto Moisés estava lá, eles estavam se dobrando. Por que eu quis pegar esse versículo? Porque assim, parou tudo. Ali era um povo que depois se tornou uma nação, mas na hora que Deus se manifestava, parava tudo. Todas as famílias paravam e todas, diz a Bíblia, se prostravam ali, adorando a Deus. Então, o que Moisés foi fazer lá? Moisés foi falar com Deus. Eu imagino que depois que ele voltava, as pessoas pensavam, o que será que Deus disse para Moisés? Agora, olha só. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que fala que todos viam aquela coluna de nuvem lá. A gente olha aquilo, daí pensa assim, nossa, era lá naquele tempo. Nossa, que bom que eu queria estar lá. Não era só naquele tempo. Mas Deus continua se manifestando hoje. Porque Ele está vivo. Ele continua. Ele continua, só que hoje talvez Ele escolha não uma nuvem que a gente enxergue, mas nós sabemos que muitas vezes nós percebemos, nós não enxergamos uma nuvem, mas tem uma nuvem sobre a nossa cabeça. Teve uma época que eu sentia lá na minha casa, era visível aquilo. E eu até dei um nome para essa nuvem, amor. Parece que encheu aquele lugar, era a pandemia, gente. Era a pandemia. É claro, nós tivemos que parar um bom pouco. E aí eu sentia no ar aquilo. O amor. E eu e meu marido estávamos fazendo um devocional que era encontrando a bondade de Deus. Eu creio que Deus manifestou o amor dele para nós podermos então sentir que Ele estava ali, porque nós estávamos procurando a bondade de Deus. E aí então, Moisés estava buscando a Deus. E o que eu quero dizer com esse momento que eu comecei com isso, é nós termos consciência da presença de Deus. Né? A gente pegou um costume lá em casa, tinha um dos filhos que morava conosco, com a sua família. Aí está uma das netas lá que morou na casa da vovó, né? Muito tempo. Então, alguém se atrasou na hora do almoço, estava lá na pia, alguém começou a orar ali, para tudo. Porque o nome do Senhor está sendo evocado. Você não precisa enxergar a Deus, porque você vê, você respira. Você é um ser que veio de alguém tão poderoso. Veja tudo como Ele fez. Se você olhar para você, como Ele fez tudo tão perfeito. Então, nós não precisamos querer enxergar, querer com a mão trema. Eu queria no começo, quando me converti, queria perceber quando a mão tremia. Ai, Deus está aqui, Deus está fazendo alguma coisa. Né? Ai, é Deus, ai, vontade de pular. Eu era assim. Mas hoje eu quero adorar a Deus. Ele não precisa fazer nada. Ele não precisa se mostrar com nada. Eu sei que Ele está aqui. A Bíblia diz que o Espírito habita dentro de nós. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Então a presença dele está. Quer eu sinta, quer eu não sinta. Então eu posso reverenciar esse Deus. Quando você acorda, você olha, Deus está aqui. Eu vou reverenciar esse Deus. E aí então, a Bíblia nos diz que Ele é o príncipe da paz. Então, uma das coisas para reconhecer a presença manifesta de Deus. Deus já está dentro de você, mesmo que você não sinta nada, através do Espírito Santo.
mas existe uma presença manifesta, que é, de alguma forma você percebe. E uma das coisas é a paz, porque Ele é príncipe da paz. Então, de repente, uma paz invade o seu coração. De repente, você sente que algo está diferente. Se renda a Ele, se dobra a Ele. Reconheça, Deus, Tu estás aqui se movendo. Essa reverência a esse Deus. Essa consciência que Ele está ali. O que você faz quando uma pessoa vem para a sua casa e ela vem ali talvez passar um dia, passar 2, 3 dias, ou ela vem morar na sua casa? O que você faz? Você não olha para ela, ignora que ela está ali? Não, você tem consciência que ela está ali. Então você dá bom dia. Você fala, você olha nos olhos e assim por diante. Então, a presença de Deus. Deus quer ser reconhecido. E quanto mais você tem consciência que Ele está ali, mais Ele se manifesta. Mais Ele pode se manifestar. Se você ignorar, por que Ele vai se manifestar? Se você ignora a presença de Deus. Então havia uma situação ali. Moisés estava buscando a Deus. E aí ele teve uma experiência com Deus. Quando nós buscamos a Deus, Deus quer dar experiências com Ele. Ali eles viam essa coluna. Mas nós percebemos de várias maneiras. Tinha uma época que eu percebia a presença, cheiro de óleo de oliva. Não tinha óleo de oliva em casa naquela época. Mas eu sentia o cheiro de óleo de oliva. Esse Senhor está, a presença manifesta está aqui. De alguma forma, Deus quer que você saiba que Ele está se movendo. Porque senão nós começamos a pensar que Deus não está ali, que eu estou sozinha para enfrentar todas as dificuldades da vida. E como você percebe a presença de Deus? Como que você vai perceber essa presença de Deus? Tendo consciência que Ele está ali. Tem um dos filhos que ele falou assim que ele estava pregando na igreja lá em Porto Belo, e ele falou assim que às vezes ele colocava uma cadeira na frente dele quando ele ia orar. Ele falava, eu colocava só para dizer para mim mesmo que o Espírito de Deus está ali, que Ele está aqui. Então eu olhava aquela cadeira, ela estava ali. Ele falou, até que eu tomei consciência que a pessoa do Espírito Santo está conosco. Daí não precisou mais colocar a cadeira. Então, nós precisamos ter consciência da presença de Deus, mesmo não sentindo nada. Se a Bíblia diz que Ele está, Ele está. Não sei se você está começando a caminhada com Deus, mas eu comecei logo que eu me converti. Eu comecei a sentir a presença, eu comecei a perceber o Espírito de Deus se movendo. Então, não precisa ter anos de caminhada para falar com o Pai. E para perceber que o Pai se move, que Ele quer se revelar a cada um de nós. Então, Moisés, primeiro ele buscou a Deus. Ele foi buscar a Deus. E aí, Deus falou com ele. E uma das coisas é que Deus tinha separado aquele povo de Israel. E hoje, os cristãos são enxertados na videira verdadeira. E hoje os cristãos são o Israel de Deus também. Então nós somos o povo separado de Deus. E ali então estava Moisés naquela situação. E aí ele conversa com Deus. E Deus fala para ele. E eu lembrei alguns versículos que nos mostram o que Jesus diz. Jesus então diz assim, olha, vocês não são desse mundo. Lá com Moisés, Deus fala que eles são um povo separado. Um povo que não é o povo lá do mundo. É um povo separado, é o povo de Deus.
É aquele que foi transportado para o reino de Deus. E Jesus diz: eles não são desse mundo, como também eu não sou. Então, a consciência de que nós entramos num reino, que é o reino de Deus. E quando nós falamos em reino, nós falamos de rei e de domínio. E Ele é o Todo-Poderoso. Então, nós podemos descansar na nossa vida. Nós vamos orar, nós vamos clamar, mas nós vamos descansar quando nós temos problemas na nossa vida. Muitas são aflições do justo, mas de todas, diz a Bíblia, de todas livra o Senhor. E a palavra de Deus também diz que a nossa pátria está no céu. Em Filipenses 3:20 fala: pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo dele, de glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, e até subordinar todas as coisas. Então somos esse povo separado. Em Colossenses fala: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem está movendo a nossa vida? Deus. Mesmo que você não ache, mesmo que você pense que é você que está se movendo, é você que veio hoje aqui, porque você quis estar aqui. Mas a Bíblia diz que ninguém vem a Jesus se o Pai não estiver atraindo. Ninguém consegue chegar até aqui. Ninguém consegue chegar. Então, se o Pai não estiver atraindo, então o Pai está atraindo a sua vida. O Pai quer te chamar, Deus Pai, que é o Criador de todas as coisas, quer que você tenha consciência da presença dEle. E aí em 2 Coríntios fala ainda: como disse Deus, habitarei com eles entre eles, com eles e entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, Moisés, ele andou com Deus, com aquele povo. E ele teve a experiência. Porque Deus disse para ele, Moisés falou assim: Deus, se tu não for comigo, não me tires desse lugar. E Deus disse: a minha presença vai contigo. Você acha que tem alguma coisa diferente de Moisés? Você acha que você tem menos valor que Moisés? Não. Porque Deus não tem filhos prediletos. Então, Deus diz para nós nessa noite: eu vou andar com você. Porque essa é a promessa de Deus. E aí o Jesus reforça. Jesus diz em Mateus 11:28-30, diz: vinde a mim vocês que estão sobrecarregados, que estão cansados, que estão aflitos, que eu vos aliviarei. Então nós temos a resposta para o nosso cansaço, para a nossa frustração, nós temos a resposta. Porque ele disse: vem a mim, que eu vou aliviar vocês. Então, se está difícil certa situação, você vai a Deus. E quando você sai dali, você entregou para alguém que é todo poderoso. Então, se você entrega para Deus, que criou o céu e a terra, por que você vai sair dali preocupado com aquela situação? E às vezes, nós fazemos tudo o que nós podemos. E aí nós corremos para Deus: Deus, eu não consigo. Mas daí, continua carregando aquele fardo que Jesus disse: entrega para mim. A mesma coisa que o Pai, Deus Pai falou: eu andarei contigo, Moisés. Jesus disse: olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Venha a mim, venha a mim. Então, tem um descanso para nós. É o descanso na presença de Deus. Na presença de Deus há descanso.
E quando nós vamos a Deus, nós temos uma experiência com Deus. E à medida que nós crescemos essa presença, veja que Adão e Eva viviam na presença de Deus. Mas quando eles desobedeceram, eles perderam a presença. Então nós podemos entender que Deus quer estar junto conosco. Deus quer se manifestar, porque ele ia todos os dias falar com Adão e Eva. Quando o homem pecou, eles foram destituídos da glória de Deus. Aí quando Jesus veio, novamente nós podemos trazer a presença de Deus sobre as nossas vidas. E aí quando o homem pecou, ele teve medo. Quando Adão pecou, ele teve medo de ir a Deus. Quer dizer, o pecado mudou ele. Depois que o homem percebeu que havia pecado, o pensamento de encontrar a Deus não era mais agradável. Nós temos tanta coisa para agradecer a Deus pela nossa vida, por tanta coisa. Se nós não tivesse nada além disso, já seria o suficiente para ser grato, para dizer para o Criador: olha, eu reconheço que todas as coisas que eu tenho, que eu preciso, tu já deu, que é o ar. Muitos não têm pernas, todos chegaram aqui andando, têm olhos para ver, cada parte, cada órgão do nosso corpo. Então o homem começou a se desviar de Deus. E aí ele não achava mais agradável vir à presença de Deus. E a humanidade, ela não foi feita para viver fora da presença de Deus. Nós não fomos criados. Porque longe de Deus, as tristezas são maiores. Os medos são maiores. As frustrações são maiores. E na presença de Deus, Ele traz descanso. Você imagina, a gente tem testemunhado aqui, né? Nós temos, eu e meu marido, 5 filhos, homens, todos casados, muitos netos. E nós somos testemunhas vivas de que Deus quer estar conosco enquanto nós fazemos a nossa caminhada. Enquanto nós tínhamos filhos pequenos, Deus andou conosco, nos orientando. Quando os nossos filhos ficaram adolescentes, Deus foi dando estratégia, foi dizendo: não desanima, eles vão ser transformados. E a gente queria filhos perfeitos, e eles eram normais. E aí Deus foi fortalecendo. Às vezes a gente via uma coisa errada, eu e meu marido falavam: no que nós erramos mesmo? Hoje, quando a gente olha eles todos servindo a Deus, a gente pensa: no que nós erramos mesmo? Acho que a gente não errou muito, não. Quando eles eram jovens, Deus estava conosco, na nossa caminhada, nos ensinando, lutando pela vida deles, para que o inimigo não roubasse eles e levasse eles para o mundo. Quando foram para eles casarem, meu Deus, como nós precisamos de Deus. E Deus foi trazendo, e nós fomos orando, e Deus foi trazendo todas as esposas. Então, como ficar sem a presença dele? E daí eles casaram, daí eles foram tendo filho, e a gente continuando tendo que orar. Senhor, agora a gente tem que começar a orar para os netos que já começam a ter uma idade para encontrar a esposa. E Deus está com a gente. Como ele disse para Moisés: eu vou estar contigo. Como Jesus disse: vem a mim a hora que você se sentir cansado. Vem a mim que eu vou te aliviar esse fardo. Não carrega sozinho. Não carrega sozinho. Vem a mim, disse Jesus. Em Êxodo 33 ainda, do 17 em diante, diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isso que dissestes, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: eu rogo-te que me mostre a tua glória.
respondeu: farei passar toda a minha bondade. O que é que Moisés pediu? Ver a glória. O que é que Deus disse? Eu vou fazer a minha bondade passar. Diante de ti proclamarei o nome do Senhor. E assim por diante, Deus continua falando com ele. E Moisés queria mais de Deus. Moisés queria mais de Deus. E aí, a Bíblia fala assim, Moisés disse: eu achei graça diante de ti. Veja só, Deus ama todos nós, porque nós somos filhos. Se você aceitou Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, a Bíblia diz que você se torna filho de Deus, você é adotado. Então, Deus quer realizar coisas na sua vida. Deus ama você. Você não fez o que é certo, Deus continua amando você. Você errou o alvo, Deus continua amando você. Agora, será que Ele está se agradando da maneira como você está andando? Será que Ele não gostaria que você tivesse mais consciência da presença dEle? Que você honrasse Ele mais? Eu falo que no meu aniversário, eu falei, a gente precisa de um louvor, vamos falar com Deus. Porque Ele não pode ter uma festa onde Ele não está ali. Então eu falo assim, vamos agora, depois canto os parabéns, tá? Agora vamos cantar um louvor e falar com Deus, porque Ele está participando dessa festa. Então uma coisa, Ele nos amar. Se você errar, não pense que Ele te deixa de lado. Não, agora Deus está de mal comigo. Deus não fica de mal com ninguém. Ele vai continuar amando você. Mas, se agradar é outra coisa. Para Moisés, ele falou assim: se eu achei graça diante de ti, se eu achei graça diante de ti. Então, uma coisa é ter a graça. Tem outro texto que fala assim que Moisés achou graça diante de Deus. A graça significa que Deus se agrada da pessoa. Então, ele achou graça diante de Deus. Então, Deus se agrada da pessoa. O amor é uma coisa, mas Deus está contente. Nós amamos, vamos dizer, vocês amam os filhos, quem tem filhos. Vocês amam eles. Eles podem brigar, eles podem fazer o que quiser e te incomodar, e você ficar muito bravo. Mas você continua amando ele. Agora, você está contente com o comportamento deles? É diferente. Então, Moisés disse, se eu achei graça diante de ti, essa graça é agradar a Deus. Agradar a Deus. E Moisés, então, teve a experiência de ter sobre ele a bondade de Deus. E isso faz toda a diferença, porque a Bíblia diz que não há bem nenhum em nós. Mas Moisés experimentou. E quando a gente se enche de Deus, a gente é tão bonzinho. Pode ver, quando você está lá irado, você não sente a presença de Deus. Mas se você correr para Ele, Ele vai tirar toda aquela ira. E Ele vai estar lá com você. Eu quero trazer um outro texto que está em Isaías 6. Que fala do trono de Deus. Isaías 6, capítulo 1. Que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. As bases do limiar
se moveram e a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada e o pecado foi perdoado. Nós vemos que aqui Isaías começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias. Por que Isaías mencionou a morte do rei? Por que ele mencionou a morte do rei? O que tem isso a ver para ele escrever? Então, o rei Uzias era um monarca, um rei muito popular. E a sua morte, ela causou instabilidade. Pessoas começaram a se sentir desestabilizada, desiludida. E agora ele morreu. E agora como é que a gente vai ficar? Então, nesse momento, a nação estava desamparada. Estava desamparada. E era um momento de transição, de luta. Mas para Isaías foi o ponto de partida do ministério dele. Então aqui, olha só, o povo, ele trouxe uma palavra para o povo. O povo estava, e agora? Não temos mais o rei. O que vai ser de nós? Isaías ouve a Deus e ele diz para o povo, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. O que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que o Senhor Deus estava no trono. E Ele é que governa todas as coisas. Então, quando você passar por dificuldades, lembre-se, Deus está no trono. Nada passa desapercebido de Deus. Porque você vê o mundo com tantas dificuldades. Né? Eu tenho um tio que ele vem e afronta a gente. Não conhece Jesus. E ele fala assim, esse Jesus que venha mudar aí, foi ele que fez a terra, agora deixa a gente aqui nesse lugar desse jeito, ele que venha. E ele fala, eu falo, Deus não ouve ele porque ele não sabe o que ele fala. Então às vezes você olha e pensa, parece que Deus não está vendo, mas Deus, por isso que o sol não cai sobre você, por isso que as estrelas não caem sobre nós, porque Deus colocou. Por isso que o mar, ele pode ficar, o homem vai tomando o lugar dele, depois ele quer de volta, ele vai, mas eles não ultrapassam tanto. Eles ficam lá. Por quê? Porque eles obedecem uma palavra de Deus. E só no tempo de Deus, essa terra será mudada, só no tempo de Deus. Então, quando você estiver em dificuldade, pense, Deus, o meu Pai, está no trono. Ele está dominando a terra. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para ver quem está firme nele e ser forte com aquela pessoa que está firme nele. Então, os olhos do Senhor, veja que naquela passagem da Samaritana, a Bíblia diz que era necessário passar em Samaria. E lendo a palavra nós sabemos, tinha uma mulher que ela foi casada 5 vezes. E aquele marido que ela tinha ainda não era dela. E Deus, Pai, enviou o filho. E ele disse, vai lá em Samaria. Você não pode deixar de passar por Samaria. E Jesus foi por conta de uma mulher. E foi assim que ele te encontrou. Porque ele vai ao encontro. Então eu preciso lembrar, nos momentos de dificuldades, que eu fui adotado. Que eu agora pertenço a um outro domínio, que é o domínio do céu. Eu preciso lembrar disso, principalmente nas horas da dificuldade. Eu tenho um pai, eu não sou órfão. Eu tenho um pai. Como é mais fácil
Eu falei, Deus, muito obrigado, porque quando meu pai foi com Jesus, eu era convertida, eu tinha o Espírito Santo. Eu falei, muito obrigado, Senhor, porque tu permitiu depois que eu conhecesse a tua palavra. Então, quando Isaías fala para eles, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Ele estava dizendo, não era o Uzias. Quem é maior que Uzias é o Deus que está assentado no trono. E Ele domina todas as coisas. E essa visão da grandeza de Deus, que nós temos que trazer na hora da nossa dificuldade. Eu sigo um Deus grande. E o diabo fala, mas ele não está fazendo nada aí, ó. Eu não estou vendo ele se mover aí. Mas eu estou escrita lá no livro dele. E os olhos dele percorrem toda a terra. E quando amanhece o dia, você pode ter certeza que o Pai vê. A Bíblia fala que até os cabelos da nossa cabeça são contados. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe os nossos pensamentos. Então, por isso nós sabemos que Ele nos vê, que Ele nos olha, que Ele nos busca. Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu quero encerrar com o texto de Apocalipse. Apocalipse 4. Apocalipse. O que Deus nos mostra aqui em Apocalipse 4, de 1 a 5. Diz assim, depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões, vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas. E do trono saem relâmpagos, as vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E daí continua falando, e diante do trono eu vi como um mar de vidro, e assim por diante, está falando desse trono. E para encerrar também, eu creio que Deus, Ele está querendo se manifestar aonde dão lugar para Ele. Você pode dar lugar na sua casa, no seu dia, no seu coração. Sabe que eu assisti um filme, agora eu não lembro muito o nome dele, porque o filme foi tirado, porque era de um país e eles não gostaram muito e tiraram o filme. Acho que é Ana e o Rei. E lá naquele lugar, o rei, quando o rei vinha, todas as pessoas se jogavam no chão. E não podiam nem levantar a cabeça. Então assim, o rei aparecia lá, caía todo aquele povo lá. E Ana foi uma mulher que veio para ensinar os filhos do rei. E Ana foi influenciando aquele homem. Eles não gostam porque a história quer dar a entender que o rei gostou de Ana. E eles não querem isso, né? E o rei não poderia ficar com a Ana porque ele era o rei. Então ele não ia dar, um mau testemunho. Mas Ana, aos poucos, foi influenciando. E daí então aquele povo, o rei permitiu que eles não precisavam mais se jogar no chão. E se você vê algum filme antigo, também o rei, eles não poderiam olhar nos olhos do rei.
Eles tinham que ficar com a cabeça curvada e não poderia olhar. Assim eram os reinados dos homens aqui dessa terra. Agora, aquele que é o rei maior, que é o soberano sobre tudo, ele diz, pode olhar para mim. Quando vocês olharem para mim, na minha luz, vocês verão a luz. E eu vou convidar você, se você quiser se colocar de pé e fechar seus olhos e ficar na presença de Deus. Ele chama você, se quiser fechar os olhos, Ele chama você pelo seu nome. Deus te transportou do reino do domínio das trevas e te trouxe para o reino do Filho do amor dele, no qual você tem a redenção e a remissão dos seus pecados, porque o pecado afasta de Deus. E o Senhor pode ouvir um sim teu nessa noite. Você quer reverenciar mais a presença desse rei, desse soberano? Você respira por conta dele, por causa dele. Você acha que ele precisa ser mais reverenciado na sua casa? Fale com ele agora então. Talvez lá no seu trabalho ele não pode nem entrar. Você nem abre a boca para falar sobre ele de nada. É como se ele não existisse lá no seu trabalho. Será que ele está ocupando o devido lugar aí no seu coração? Ele deveria ser o primeiro. Porque ele te amou tanto que enviou o filho dele para morrer na cruz e levar o seu, o meu pecado. Era injusto. E ele diz, pelas pisaduras, nós fomos sarados. Talvez você tenha medo de se aproximar mais de Deus. Talvez você queira fazer as coisas tudo certinha, para mostrar para Deus que você pode, que você consegue. Mas Ele está dizendo, filho, eu quero te ajudar, filho. Não carregue sozinho esse fardo. O que você responde para Ele nessa noite? Você vai dar lugar para Ele lá na sua casa? Pode entrar, pode ficar. Eu vou ter consciência que tu está lá. Aleluia, a Bíblia diz que não há maior amor do que aquele que dá a vida. Deus deu tudo. Deus deu o melhor que Ele tinha. Receba essa verdade, você é importante. Mas Deus quer se manifestar na sua vida, lá na sua casa e lá no seu trabalho. Quando o irmão estava falando de dízimo aqui na frente, eu tive algo no meu coração. Penso que o Espírito Santo estava querendo mostrar algo. Deus quer fazer prosperar. Ele quer dar ideias criativas para você no seu trabalho. Senhor, como Moisés pediu para ver a glória, e tu mostrasse que a glória está em tua bondade. E eu te peço nessa noite, Senhor, que cada pessoa que está aqui saia com a consciência da tua bondade.
Pai, que haja uma unção. Pai, que possamos ver a Tua bondade. Senhor, que essa bondade, Senhor, encha a nossa vida. Pai, há pessoas aqui, Senhor, que estão se sentindo culpadas, porque ficaram muito iradas. Não queria ver nem no culto. O Pai te olhou e te amou. Ele te entende, Ele te compreende. Ele quer realizar os milagres na sua família. Aquele seu irmão que se afastou de você. Deus vai trazer ele de volta. Aquele aluguel que não deu para pagar. Eu creio que o Espírito Santo está dizendo: amanhã mesmo vai vir uma provisão e você vai pagar. Oh Espírito Santo, Pai, grandes coisas Tu queres fazer no meio do Teu povo. Grandes coisas. Tem uma esposa aqui que está querendo segurar o seu casamento, mas já não sabe mais o que fazer. Você vai sair daqui e o Senhor vai te ensinar. E o Senhor vai ir contigo enquanto você estiver fazendo aquilo que Ele vai te mostrar. Ele estará junto e Deus vai mudar as circunstâncias. Há pessoas aqui pedindo ao Senhor: Senhor, me dá fé. Eu quero mais fé, Senhor. Você vai sair daqui com uma medida de fé maior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Pai, eu creio que o Teu Espírito Santo, Senhor, vai lembrar das verdades, Pai. E vai formar um povo rendido na Tua presença. Pai, o Espírito vai se mover nas casas. E eu creio, Pai, que haverá muitos testemunhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você recebeu essas palavras? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Ah, queridos, eu não sei você, mas eu vou sair daqui nessa noite mais cheia, mais consciente da presença de Deus. Pastora Sueli entregou uma chave de vitória para a nossa vida, para a nossa semana. Consciência da presença. Ela muda a realidade da nossa vida em todas as áreas. Então que a gente possa sair daqui nessa noite com a consciência da presença de Deus. Como ela falou, lá na casa, no trabalho, aonde nós estivermos, nós precisamos ter consciência da presença. Como Deus deseja nosso coração, como Ele deseja fazer parte da nossa vida, amém? Então saia daqui nessa noite falando: Senhor, não me deixe esquecer a Tua presença para trás. Eu quero levar o Senhor comigo. Eu quero o Senhor comigo. Assim como Moisés, eu quero o Senhor na minha tenda. Junto comigo. Em nome de Jesus. Amém? Pastor, você vai subir? Glórias a Deus. Então nós queremos louvar a Deus pela sua vida nesse lugar. Nós desejamos que essa semana seja uma bênção. Você é uma bênção. Meu pastor sempre diz: eu já sou abençoado, eu já sou próspero. Já tem tudo que você precisa, tudo aquilo que você precisa para prosperar já está sobre a sua vida. Vamos agradecer a Deus por esse culto nessa noite.
Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz e ela faz efeito na nossa vida. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que nós possamos mastigar essa palavra durante essa semana, que nós possamos nos mover em direção a essas palavras que aqui foram depositadas no nosso coração. Pai, nos ajuda a te ver, a te perceber no nosso meio. Senhor, que nós possamos ter uma consciência maior da tua presença nessa semana. E que a tua presença possa inundar as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus possa se mover em nós e através de nós. E que o nosso coração seja como lenha numa fogueira santa nessa semana. Para que nós possamos ter consciência da tua presença em todos os lugares que nós estivermos, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, queridos, que a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que você fizer. Você já é uma bênção em nome de Jesus. Amém? Não saia daqui sem cumprimentar pelo menos 3 pessoas, dê um abraço forte e saiba que quando você sai da igreja, o Senhor vai junto com você. Para onde quer que você vá, em nome de Jesus. Amém?